Meu nome é Kitty Williams e, aos 30 anos, eu achava que entendia o que significava família. Crescer com pais ricos, donos do maior império imobiliário de Boston, me ensinou que a aparência é o que mais importa. No dia em que me casei com Jake, meus pais não apareceram. Quando liguei, as palavras deles foram mais profundas do que qualquer faca: aproveite o casamento com seu encanador. Não vamos passar vergonha com você. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A foto que enviei depois fez com que ligassem sem parar, em pânico. Antes de revelar o que a foto mostrava, diga-me de onde você está assistindo e inscreva-se para acompanhar o resto da história. Cresci no que a maioria consideraria um sonho. Nossa mansão familiar ficava em um terreno de 3 acres em Beacon Hill, um dos bairros mais prestigiados de Boston. Meu pai, Richard Williams, e minha mãe, Eleanor, construíram a Williams Property Development do zero, transformando-a em uma empresa avaliada em mais de 200 milhões de dólares. Por fora, tínhamos tudo. Por dentro daquelas paredes perfeitamente decoradas, a história era outra. Desde as minhas primeiras lembranças, nunca me senti o suficiente. Minha irmã Sofia, 2 anos mais nova que eu, de alguma forma personificava tudo o que meus pais valorizavam. Ela era naturalmente graciosa, sociável e parecia entender intuitivamente as regras tácitas da alta sociedade. Kitty, por que você não consegue se sentar direito como sua irmã? Minha mãe dizia durante nossos jantares elaborados. Veja como a Sofia fala com o Sr. Johnson. É assim que vocês constroem conexões. Eu tentei. Deus sabe que eu tentei. Na terceira série, levei para casa um boletim com notas máximas e o coloquei orgulhosamente na mesa do meu pai, no escritório dele. Bom trabalho, disse-lhe sem tirar os olhos do computador. Quando Sofia trouxe para casa os BS e o CS naquele mesmo ano, eles a levaram para tomar sorvete e compraram um vestido novo porque ela deu o seu melhor. O padrão continuou durante toda a nossa infância. No meu aniversário de 16 anos, ganhei um cartão com $50 dentro. 3 meses depois, quando Sofia fez 16 anos, eles a surpreenderam com um BMW conversível novinho em folha na nossa entrada circular, com um laço vermelho gigante. Sua irmã é mais sociável, explicou minha mãe ao ver minha cara. Ela precisa de um carro para visitar os amigos. Você vai à biblioteca mesmo assim. Ela tinha razão. Eu ia à biblioteca. Eu adorava aprender e encontrava conforto nos livros, em vez das reuniões sociais superficiais que meus pais nos obrigavam a frequentar. Minhas conquistas acadêmicas continuaram durante o ensino médio. Me formei como orador da turma com uma bolsa integral para a Universidade de Boston. Meus pais compareceram à cerimônia, mas saíram mais cedo para um evento beneficente. Já ouvimos seu discurso durante o treino, disse meu pai, olhando o relógio, e a Fundação Williams fará uma grande doação hoje à noite. A faculdade trouxe um novo nível de disparidade. Embora fossemos ricos, meus pais insistiam que eu fizesse empréstimos estudantis e trabalhasse meio período. Isso constrói o caráter, disse meu pai. Você precisa entender o valor do dinheiro. Enquanto isso, Sofia frequentava a NYU com uma conta de pai totalmente financiada que cobria não apenas mensalidades e moradia, mas também compras, viagens de férias de primavera para Cancún e um apartamento de luxo em Manhattan. Eu trabalhava 20 horas por semana na livraria do campus, mantendo uma média de 4,0 em economia. Quando precisei de um laptop novo depois que o meu pifou, economizei por 3 meses. Quando Sofia mencionou a necessidade de um durante um jantar em família, meu pai encomendou o modelo mais recente da Apple naquela noite, com todos os recursos. Sua irmã está estudando marketing de moda, disse minha mãe quando questionei a diferença. Ela precisa de um computador potente para o trabalho de design. No meu último ano, eu já tinha aceitado que nada do que eu fizesse jamais seria considerado bom aos olhos deles. Então, parei de tentar agradá-los. Concentrei-me em construir minha própria vida nos meus próprios termos. Me formei com distinção, consegui um emprego em uma empresa de consultoria financeira de médio porte e aluguei meu próprio apartamento em Cambridge. Não era luxuoso, mas era meu. Cada móvel, cada prato, cada decoração representava meu trabalho árduo e minhas escolhas. Pela primeira vez, senti orgulho da minha vida sem buscar a validação dos meus pais. Eles pareciam quase aliviados com a minha independência. Nossas interações tornaram-se menos frequentes e mais superficiais.
Os jantares de domingo se transformaram em compromissos mensais, e depois em aparições nos feriados, onde eu me sentava em silêncio enquanto todos se gabavam da última conquista ou do namorado de Sofia. A Kitty está ótima, dizia minha mãe quando parentes perguntavam por mim. Ela tem um emprego bom e estável, é muito responsável. O subtexto era claro: chata, sem ambição, decepcionante. Mas eu tinha parado de me importar. Meu valor não era mais determinado pela aprovação deles. Eu estava construindo minha própria definição de sucesso, uma que valorizava integridade, trabalho duro e conexões genuínas em detrimento de status e aparências. Eu tinha 30 anos, era financeiramente independente, respeitada na minha área e finalmente me sentia confortável comigo mesma. Tinha bons amigos que me valorizavam pelo que eu era, não pelo que eu podia fazer por eles. Tinha uma casa aconchegante que refletia minha personalidade. Tinha construído uma vida da qual me orgulhava. Então, numa terça-feira chuvosa de abril, o cano do meu banheiro estourou, inundando meu apartamento e trazendo Jake Wilson para minha vida. Liguei para o encanador de emergência em pânico, observando a água encharcar o chão do meu banheiro e começar a infiltrar no carpete do meu quarto. O despachante prometeu que alguém chegaria em 1 hora. 53 minutos depois, bateram à minha porta. Abri e encontrei um homem alto, com olhos castanhos gentis e um sorriso caloroso. Ele usava botas de trabalho e calça jeans com uma camisa polo azul marinho com um Wilson Plumbing bordado no peito. Suas mãos estavam calejadas, mas limpas, e ele carregava uma grande caixa de ferramentas. Oi, eu sou o Jake. Ouvi dizer que você está com um probleminha com água, disse ele. Sua voz era grave e reconfortante, com um leve sotaque de Boston. Apesar da minha crise com o apartamento, percebi como seus olhos se enrugavam quando ele sorria. Jake avaliou a situação com rapidez e profissionalismo, fechando a tubulação principal e começando a trabalhar. Enquanto ele consertava o cano estourado, começamos a conversar. Ele não era o que eu esperava de um encanador de emergência. Ele era articulado, atencioso e surpreendentemente engraçado. Então, o que você faz quando não está lidando com piscinas cobertas? Perguntou enquanto trabalhava. Contei a ele sobre meu trabalho em consultoria financeira e, em vez de fingir que não entendeu, como a maioria das pessoas faz, ele fez perguntas inteligentes sobre tendências de mercado e indicadores econômicos. De alguma forma, mudamos para os livros, e descobri que ele estava lendo a mesma biografia histórica que eu tinha acabado de terminar. Quando ele terminou os reparos, 3 horas depois, senti como se tivesse conhecido alguém especial. Quando ele me entregou o cartão e disse: "Me ligue se tiver mais alguma emergência de encanamento ou, se quiser continuar nossa conversa sobre literatura do século XIX", eu me vi sorrindo. Nosso primeiro encontro oficial foi no sábado seguinte. Nos encontramos em uma pequena cafeteria no meio do caminho entre nossos bairros. O que era para ser um café rápido se transformou em uma conversa de 4 horas que fluiu sem esforço. Jake era diferente de qualquer pessoa com quem eu já tinha saído. Ele estava completamente presente, genuinamente interessado nos meus pensamentos e incrivelmente autêntico. Nos meses seguintes, tivemos encontros simples, mas significativos. Exploramos livrarias, visitamos museus, caminhamos ao longo do rio Charles e preparamos o jantar juntos. Descobri que Jake lia vorazmente, jogava xadrez em nível competitivo e se voluntariava para ensinar técnicas básicas de reparo doméstico a adolescentes em comunidades carentes. Quando Jake veio jantar no meu apartamento pela primeira vez, notei que ele examinava minha estante com genuíno interesse. "Você tem um gosto excelente", disse ele, pegando um volume sobre teoria econômica que a maioria das pessoas não reconheceria. As teorias de Schumpeter sobre destruição criativa são fascinantes, especialmente quando aplicadas à disrupção tecnológica moderna, disse ele. Fiquei paralisado, com a colher de pau na mão. "Você leu Schumpeter?" Jake sorriu. "Isso é surpreendente?" Era, e não era. Àquela altura, eu já sabia que Jake era inteligente e curioso, mas seu conhecimento era mais profundo e amplo do que eu esperava. Naquela noite, percebi que estava me apaixonando por ele. Depois de 3 meses de namoro, decidi apresentar o Jake aos meus pais. Estávamos em um dos jantares familiares obrigatórios deles e, embora eu estivesse nervosa, esperava que eles vissem o que eu via nele. Eu estava errada. No momento em que apresentei Jake como encanador, o sorriso do meu pai se tornou fixo e inexpressivo.
As sobrancelhas da minha mãe se ergueram um pouco antes que ela se recompusesse. Que interessante, disse ela, com a voz carregada de polidez forçada. E como vocês se conheceram? Quando expliquei sobre o cano estourado, minha mãe trocou um olhar com meu pai que dizia tudo. Durante o jantar, eles direcionaram o mínimo de conversa para Jake, concentrando-se nas últimas conquistas de Sofia em sua carreira de marketing de moda e em seu novo namorado, Bradley, cuja família era dona de uma rede de hotéis de luxo. Jake permaneceu educado e atencioso, apesar da frieza. Fez perguntas atenciosas sobre os negócios do meu pai e elogiou a casa da minha mãe. Sua calma e confiança nunca vacilou, mesmo quando meu pai o interrompeu no meio da frase para perguntar a Sofia sobre sua recente viagem a Paris. No carro, mais tarde, pedi desculpas efusivamente. Sinto muito, Jake. Eles foram incrivelmente rudes. Jake pegou minha mão. Kitty, você nunca precisa se desculpar pelo comportamento dos outros, nem mesmo dos seus pais. Na manhã seguinte, minha mãe ligou. Kitty, querida, você sabe que queremos que você seja feliz, começou ela, com a voz melosa e falsa preocupação. Mas um encanador, sério. Que futuro ele pode proporcionar? O que diremos aos nossos amigos? Mãe, o Jake é inteligente, gentil e trabalhador. Ele tem o próprio negócio e me faz feliz. É só isso que importa. Ela suspirou dramaticamente. Você sempre foi teimosa. Pense no que está fazendo. Você poderia se sair muito melhor. Meu pai foi mais direto quando ligou mais tarde naquela semana. É só uma fase, disse ele, com desdém. Quando você estiver pronto para levar seu futuro a sério, avise-nos. Temos vários associados com filhos que seriam muito mais adequados. Cada reunião familiar subsequente seguiu o mesmo padrão. Jake era ignorado ou alvo de comentários sutis sobre sua formação e profissão. Minha mãe falava abertamente sobre o namorado de Sofia, Bradley, e seu MBA em Harvard. Meu pai conversava sobre suas partidas de golfe com CEOs e políticos enquanto olhava através de Jake como se ele fosse invisível. Durante todo esse tempo, Jake permaneceu imperturbável. Ele nunca tentou impressioná-los ou fingir ser alguém que não era. Ele simplesmente continuou sendo o homem atencioso e inteligente por quem eu me apaixonava cada vez mais. 6 meses depois do nosso relacionamento, Sofia e meus pais organizaram um fim de semana na casa da nossa família em Cape Cod. Contra a minha vontade, concordei em levar o Jake. O fim de semana foi um desfile de microagressões. Minha mãe acidentalmente colocou apenas 5 lugares em uma mesa para 6 pessoas. Meu pai discutia estratégias de investimento, usando deliberadamente jargões e referências internas que excluíam Jake. Sofia e Bradley discutiram abertamente quais cidades europeias oferecem as melhores opções de compras, com comentários incisivos sobre a importância de viajar bastante. Naquela noite, enquanto Jake e eu caminhávamos pela praia, finalmente desabei. Sinto muito que eles sejam tão horríveis. Não sei por que eles não conseguem ver o quão incrível você é. Jake me puxou para perto. Eles me veem exatamente como querem me ver. Não tem nada a ver com quem eu realmente sou. Havia algo em sua voz que me fez olhar para cima. O que você quer dizer? Jake sorriu misteriosamente. Tenho algo para te mostrar quando voltarmos para Boston. Algo que acho que pode te surpreender. No fim de semana seguinte, Jake me convidou para ir ao seu apartamento pela primeira vez. Ele morava em um prédio modesto, mas bem conservado, em Somerville. O apartamento era arrumado e surpreendentemente espaçoso, com estantes do chão ao teto repletas de tudo, desde literatura clássica a textos avançados de engenharia. Enquanto Jake preparava o jantar na cozinha, andei por ali, observando sua coleção de livros. Em sua mesa, notei vários periódicos técnicos e esboços do que pareciam sistemas de encanamento complexos, mas com componentes incomuns que eu não reconheci. Encontrou algo interessante? Perguntou Jake, aproximando-se de mim com 2 taças de vinho. Esses diagramas, eu disse, apontando para os esboços. Parecem bem avançados para encanamentos comuns. Jake sorriu, com um toque de nervosismo na expressão. Isso porque não são encanamentos comuns. São projetos para um sistema de conservação de água que venho desenvolvendo. Ele pousou as taças de vinho e puxou uma cadeira para mim. Não fui totalmente honesto com você, Kitty.
Ou melhor, não contei a história toda. Meu coração disparou quando Jake respirou fundo. Eu não comecei como encanador. Sou formado em engenharia elétrica pelo MIT, trabalhei por 6 anos na Talbot Technologies como engenheiro de sistema sênior. Olhei para ele, tentando processar a informação. Você é engenheiro? Mas por que está trabalhando como encanador? Jake deu um sorriso pesaroso. A versão resumida? Exaustão e propósito. Eu estava projetando componentes para aplicações militares, trabalhando 80 horas por semana e me sentindo cada vez mais desconectado de qualquer impacto real. Quando meu pai adoeceu, 4 anos atrás, tirei uma licença para ajudar no encanamento dele. E algo inesperado aconteceu. Ele se inclinou para a frente, com os olhos brilhando. Descobri que amava o trabalho prático. Adorava resolver problemas imediatos para pessoas reais. Adorava não ficar acorrentado a uma mesa. Depois que meu pai se recuperou, decidi não voltar para Talbot. Em vez disso, assumi os negócios dele. Jake se levantou e foi até um armário, pegando uma pasta. Mas eu nunca parei de ser engenheiro. Nos últimos 3 anos, venho desenvolvendo isso. Ele me entregou a pasta, que continha patentes e especificações técnicas de algo chamado Sistema Aqualogic. É um sistema inteligente de conservação de água para uso residencial, explicou Jake. Ele reduz o consumo de água doméstico em até 60% sem alterar o comportamento do usuário. Tenho testado protótipos nas casas de alguns dos meus clientes, refinando o design com base no uso real. Levantei os olhos dos papéis, atordoada. Jake, isso é incrível. Mas por que manter isso em segredo? Ele se sentou novamente, pegando minhas mãos. Eu queria provar que o conceito funcionava antes de buscar investidores. E, sinceramente, gostei de ser subestimado. As pessoas veem o encanador e tiram conclusões precipitadas. Elas não veem o graduado do MIT ou o empreendedor. Seus olhos encontraram os meus, agora sérios. Inclusive seus pais. Minha mente estava a mil então. Durante todo esse tempo, você administrou um negócio de encanamento enquanto desenvolvia uma tecnologia que poderia mudar o funcionamento dos sistemas de água residenciais? Consegui uma patente no mês passado e estou em negociações com 3 empresas de capital de risco interessadas em financiar a produção em massa, disse ele. Pensei em como meus pais trataram Jake, os olhares desdenhosos, os comentários condescendentes, sem ter a mínima ideia de quem ele realmente era. Por que você não contou a eles? Ou a mim? Perguntei baixinho. Jake apertou minhas mãos. Você se apaixonou pelo Jake, o encanador, não pelo Jake, o engenheiro do MIT, nem pelo Jake, o potencial empreendedor da tecnologia. Isso significou tudo para mim. Lágrimas brotaram dos meus olhos quando entendi o que ele estava dizendo. Ao contrário dos meus pais, eu valorizava Jake por quem ele era, não pelo que ele fazia ou por quanto dinheiro ele poderia ganhar. Quanto aos seus pais, continuou ele, eu queria que eles me aceitassem como eu sou, não pelo que conquistei. Eu não queria seguir o sistema de valores deles, que julga as pessoas com base em credenciais e contas bancárias. 2 semanas depois, Jake me levou a um pequeno jardim botânico onde tivemos um dos nossos primeiros encontros. Enquanto caminhávamos entre as flores da primavera, ele parou de repente e se virou para mim. Kitty, conhecer você mudou tudo para mim. Você me viu como eu sou, não pelo que eu faço ou possuo. Você me amou sem condições ou expectativas. Ele se ajoelhou e tirou uma caixinha do bolso. Quero passar a vida com alguém que valorize o caráter acima das credenciais, a gentileza acima do status e o amor acima das aparências. Você quer se casar comigo? O anel era simples, mas lindo, uma safira rodeada por pequenos diamantes. Mais tarde, Jake me contou que ele mesmo o desenhou e o mandou fazer sob medida em um joalheiro local. Sim, eu disse entre lágrimas de alegria. Sim, eu me casarei com você. Naquela noite, enquanto celebrávamos com champanhe, perguntei a Jake se deveríamos contar aos meus pais sobre sua história antes do casamento. Ele pensou por um momento. Acho que deveríamos dar a eles mais uma chance de nos aceitarem como somos. Se eles não podem apoiar nosso casamento sem saber sobre minha formação ou perspectivas de negócios, talvez não mereçam saber.
Concordei, na esperança, contra todas as esperanças, de que meus pais finalmente enxergassem além de suas definições limitadas de sucesso e valor. Teremos um casamento simples, eu disse. Algo que reflita a gente, não o que os outros esperam. Jake sorriu. Perfeito. Igualzinho a você. No dia seguinte ao nosso noivado, liguei para meus pais para contar a novidade. Minha mãe atendeu no terceiro toque. Olá, querida. Como vai? Estou ótima, mãe. Tenho uma notícia incrível. O Jake me pediu em casamento e eu aceitei. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação tivesse caído. Mãe, você está aí? Sim, estou aqui, ela finalmente disse, com a voz visivelmente mais fria. Que surpresa! Você realmente pensou nisso? Sem parabéns, sem entusiasmo, apenas dúvida imediata. Sim, mãe. Já pensei nisso. Eu amo o Jake e queremos nos casar. Bem, disse ela com um suspiro, acho que você precisa tomar suas próprias decisões. Seu pai e eu só queremos o que é melhor para você. A implicação era clara, Jake não era o que eles consideravam melhor para mim. Antes que eu pudesse responder, minha mãe mudou rapidamente de assunto. Ah, a Sofia te ligou? O Bradley te pediu em casamento no fim de semana passado. Eles estão planejando um casamento em junho no Fairmont. Não é maravilhoso? Minha irmã e Bradley estavam namorando há 8 meses, 2 meses a menos que Jake e eu. Mas é claro que o noivado deles merecia comemoração, enquanto o meu, preocupação. Que ótimo, mãe. Estou feliz por eles. Você devia ligar para sua irmã. Ela está tão animada. Bradley deu a ela um diamante de 4 quilates. É absolutamente deslumbrante. Encerrei a ligação, sentindo-me desanimado. O que deveria ter sido um dos momentos mais felizes da minha vida foi descartado e ofuscado em menos de 5 minutos. Nos meses seguintes, o contraste na forma como nossos respectivos noivados foram tratados tornou-se cada vez mais evidente e doloroso. Meus pais organizaram uma festa de noivado elaborada para Sofia e Bradley no clube de campo deles. 200 convidados, fontes de champanhe, um quarteto de cordas e fotógrafos profissionais garantiram que o evento fosse divulgado nas redes sociais de Boston. Jake e eu não tivemos nenhuma comemoração. Quando perguntei à minha mãe se eles estavam planejando algo para nós, ela pareceu desconfortável. Bem, querida, achamos que você preferiria algo mais discreto, dada a situação do Jake. A situação de Jake era que ele era encanador, pelo menos até onde sabiam. Na verdade, mãe, uma comemoração seria legal. Nada extravagante, só família e amigos próximos. Ela deu um tapinha na minha mão. Deixe-me falar com seu pai. Nossa agenda está bem cheia com o planejamento do casamento da Sofia. Como era de se esperar, essa conversa não levou a lugar nenhum. Em vez disso, todas as reuniões familiares passaram a girar em torno do casamento de Sofia, que se aproximava. Os jantares de domingo se transformaram em sessões de planejamento do casamento. Minha mãe e Sofia discutiram arranjos de flores, opções de cardápio e mapas de mesas enquanto eu permanecia em silêncio, ignorando completamente meu próprio noivado. Quando eu mencionava nossos planos de casamento, minha mãe assentia distraidamente. Que legal, querida. Agora, Sofia, sobre os vestidos das madrinhas. O momento mais doloroso aconteceu durante um jantar em família, quando meu pai anunciou que havia reservado $300.000 para o casamento de Sofia. Só o melhor para minha filhinha, disse ele, erguendo o copo em um brinde. Fiquei paralisada, lembrando como meus pais reagiram quando contei a eles que Jake e eu estávamos planejando uma pequena cerimônia no jardim, seguida de uma recepção em um restaurante local. Bem, isso parece econômico, disse minha mãe com um sorriso forçado. Imagino que seja adequado às suas circunstâncias. Nenhuma oferta de ajuda financeira, nenhuma oferta para ajudar no planejamento, nem mesmo uma oferta para revisar nossa lista de convidados. À medida que o casamento da Sofia se aproximava, fui incluída na festa de casamento como madrinha, mas me senti mais como um acessório do que como uma irmã. No chá de panela, que custou mais do que todo o orçamento do nosso casamento, minha mãe me apresentou às amigas. Esta é Kitty, irmã da Sofia. Ela trabalha com finanças e também está noiva. Nenhuma menção ao Jake.
Nenhuma empolgação com o meu casamento que se aproximava. Uma das amigas da minha mãe, depois de várias taças de champanhe, foi menos sutil. Ouvi dizer que você vai se casar com um faz-tudo ou algo assim. Que anticonvencional da sua parte. A gota d'água veio durante o fim de semana do casamento de Sofia. O jantar de ensaio foi realizado em um restaurante exclusivo com vista para o porto de Boston. Enquanto os familiares brindavam em homenagem ao casal, meu pai se levantou e ergueu seu copo. Amanhã, minha linda filha se casará com o homem dos seus sonhos, um homem com ambição, educação e as conexões certas para ter sucesso. Bradley, você é exatamente o tipo de genro que sempre desejamos. Seus olhos se voltaram brevemente para mim e Jake antes de retornarem ao casal feliz. A mensagem não poderia ter sido mais clara. O casamento em si foi um espetáculo de excessos. O vestido de Sofia custou $20.000. Só as flores valiam mais que o meu carro. 500 convidados testemunharam seus votos na histórica igreja Old North, em Boston, seguidos de uma recepção no Fairmont que contou com uma banda de 10 músicos, um jantar gourmet de 5 pratos e um show de fogos de artifício sobre o porto. Durante todo esse tempo, Jake permaneceu gentil e prestativo, mesmo quando parentes perguntavam diretamente se ele queria ganhar a vida desentupindo vasos sanitários ou se sempre quis ser encanador. No caminho para casa, finalmente desabei: sinto muito que você tenha passado por isso. Eles estão sendo horríveis. Jake pegou minha mão. Kitty, não me importa o que pensam de mim. Só me importa que estejam te machucando. Não precisamos da aprovação deles nem do dinheiro deles. Nosso casamento será perfeito porque será sobre nós e o nosso amor, não sobre impressionar as pessoas ou manter status social. Enxuguei as lágrimas e assenti. Você tem razão, e mal posso esperar para me casar com você, quer meus pais aprovem ou não. 2 semanas depois, liguei para meus pais para convidá-los formalmente para o nosso casamento, que estava marcado para o mês seguinte. Meu pai atendeu, com a voz distraída: Kitty, estou indo para uma reunião. Isso pode esperar? Só vai levar 1 minutinho, pai. Eu queria convidar você e a mamãe oficialmente para o nosso casamento. É no sábado, 12 de agosto, no Riverside Gardens. A cerimônia começa às 16 horas. Seu suspiro foi audível. 12 de agosto. Vou verificar minha agenda. Ouvi papéis sendo embaralhados. Temos o baile beneficente do hospital infantil naquela noite. Está na nossa agenda há meses. A cerimônia é às 16 horas, pai. A festa só começa às 19 horas. Você pode ir aos 2. Outro suspiro. Vou falar com sua mãe e te ligo. Ele nunca compareceu. Quando liguei novamente uma semana depois, minha mãe deu desculpas vagas sobre conflitos de agenda e prometeu a fazer o possível para comparecer. À medida que o dia do nosso casamento se aproximava, eu me apegava a uma recha de esperança de que eles apareceriam, de que finalmente colocariam seu amor por mim acima dos preconceitos sociais. Apesar de tudo, eles ainda eram meus pais, e eu queria que eles fizessem parte do dia mais importante da minha vida. Na véspera do casamento, liguei uma última vez. Mãe, só queria confirmar se você e o papai estarão lá amanhã. Ah, Kitty, disse ela, com a voz artificialmente arrependida. Seu pai tem aquela reunião importante com investidores de Dubai. Não podemos perder. Mas tenho certeza de que seu casamento será lindo. A mentira era transparente. Não houve encontro. Eles simplesmente não suportavam ver a filha se casar com alguém que consideravam abaixo de sua posição social. Entendo, eu disse, com a voz rouca. Bem, se mudarem de ideia, já sabem onde estaremos. Desliguei, uma calma estranha substituindo a mágoa. Eu lhes dei todas as chances, e eles fizeram a escolha deles. Agora eu faria a minha. O dia do meu casamento amanheceu claro e lindo. Jake e eu escolhemos o Riverside Gardens, um pequeno jardim botânico às margens do rio Charles, por sua beleza natural e ambiente intimista. Tínhamos planejado tudo nós mesmos, desde os arranjos florais simples até a playlist para a recepção. O pavilhão do jardim foi transformado com luzes brancas, flores silvestres em vasos de vidro e tecidos transparentes pendurados nas vigas de madeira. Não era nada extravagante, mas era exatamente o que queríamos.
Enquanto minha melhor amiga Lisa me ajudava a vestir meu vestido, um vestido simples cor marfim com delicados detalhes de renda, tentei não pensar nos assentos vazios dos meus pais na primeira fila. Você está linda, disse Lisa, ajeitando meu véu. Você está bem? Assenti, forçando um sorriso. Vou me casar com o amor da minha vida hoje. É só isso que importa. Mas, à medida que o relógio se aproximava das 4 horas, me vi olhando repetidamente para o meu celular, na esperança de receber uma mensagem dizendo que eles estavam a caminho. Nada. Às 3h45, não consegui me conter. Liguei para o celular da minha mãe. Tocou várias vezes antes que ela atendesse. Kitty, o que foi? Mãe, a cerimônia começa em 15 minutos. Você e o papai vêm? Houve uma pausa, e então a voz da minha mãe, fria e distante. Kitty, já conversamos sobre isso. Seu pai e eu temos outros compromissos hoje. Mas é o dia do meu casamento, sussurrei, com lágrimas ameaçando cair. E foi sua escolha se casar com ele, sua voz transbordava desdém. Aproveite o casamento com seu encanador. Não passaremos vergonha com você. A ligação terminou abruptamente. Olhei para o telefone na minha mão, as palavras dela ecoando na minha cabeça. Não apenas decepção ou desaprovação, mas constrangimento ativo, como se a minha escolha de marido refletisse mal sobre eles, como se o amor fosse menos importante do que a posição social. Sentei-me pesadamente numa cadeira, com as lágrimas a correrem livremente. Lisa correu para o meu lado. Eles não vêm, consegui dizer entre soluços. Estão com vergonha de me ver casar com um encanador. Lisa me abraçou forte. Então eles não merecem estar aqui. Hoje é sobre você e Jake, não sobre eles. Houve uma batida suave na porta, e a voz de Jake chamou: Kitty, está tudo bem? Tradicionalmente, o noivo não deve ver a noiva antes da cerimônia, mas naquele momento eu precisava mais dele do que da tradição. Entre, chamei. Jake entrou, lindo em seu terno azul marinho. Quando viu minhas lágrimas, imediatamente veio ao meu lado, ajoelhando-se diante de mim. O que aconteceu? Em meio às lágrimas, expliquei a rejeição final dos meus pais. Jake ouviu, sua expressão mudando de preocupação para raiva e, finalmente, para determinação. Kitty, olhe para mim, disse-lhe gentilmente, segurando minhas mãos. Seus pais fizeram a escolha deles, e a perda é deles. Eles sentirão falta de ver sua filha incrível se casar com alguém que a ama completamente. Eles sentirão falta do início da nossa vida juntos. E um dia se arrependerão. Ele enxugou uma lágrima da minha bochecha. Mas hoje não é sobre eles. É sobre nós. Sobre a vida que estamos escolhendo construir juntos. Então, a questão é: você ainda quer se casar comigo hoje, com ou sem a bênção dos seus pais? Olhando em seus olhos, encontrei a minha resposta. Sim, mais do que tudo. Jake sorriu. Então não vamos dar a eles o poder de arruinar o nosso dia. Ele tinha razão. Eu havia passado muitos anos buscando a aprovação dos meus pais, medindo meu valor pelos padrões deles. Hoje marcou o início de um novo capítulo, um capítulo em que defini sucesso e felicidade nos meus próprios termos. Enxuguei os olhos e me levantei. Lisa, você pode me ajudar a retocar a maquiagem? Tenho um casamento para ir. Enquanto eu me preparava para caminhar até o altar, meu tio Henry, irmão do meu pai e o único membro da família que sempre me tratou com amor incondicional, se aproximou de mim. Seu pai me ligou, disse-lhe baixinho. Disse que eles não viriam e perguntou se eu poderia ver como você estava. Preparei-me para mais decepções, mas o tio Henry me surpreendeu. Eu disse a ele que ele estava cometendo o maior erro da vida, continuou. E então perguntei se você me daria a honra de me deixar acompanhá-la até o altar. Lágrimas novas, mas desta vez de gratidão, encheram meus olhos. Eu adoraria, tio Henry. O seu Jake é um bom homem, disse ele, oferecendo o braço. Qualquer um que se dê ao trabalho de conhecê-lo pode perceber isso. A cerimônia foi tudo o que eu esperava. Os olhos do Jake quando me viu caminhando em direção ao altar, os votos pessoais que havíamos escrito, a reunião íntima de amigos que realmente se importavam conosco, tudo se combinou para criar um momento de alegria perfeita.
Durante a recepção, me senti realmente grata pela ausência dos meus pais. Não houve tensão, nem conversas constrangedoras, nem uma desaprovação sutil que obscurecesse nossa celebração. Em vez disso, houve risos, dança, brindes sinceros e um calor genuíno. Os pais de Jake, um casal gentil e aposentado que veio de Rhode Island, me acolheram como uma filha. Seu pai, o fundador original da Wilson Plumbing, sorriu orgulhoso ao ver o filho dançar com a nova esposa. Ele nunca esteve tão feliz quanto com você, disse-me a senhora Wilson enquanto compartilhávamos um momento de tranquilidade. É tudo que qualquer pai deveria desejar para seu filho. Quando Jake e eu dançamos nossa primeira dança como marido e mulher, percebi que me sentia mais leve e livre do que há anos. O peso de tentar conquistar a aprovação dos meus pais finalmente havia desaparecido. Sem arrependimentos? Jake sussurrou enquanto me abraçava. Olhei para ele, para o homem que me amava exatamente como eu era, que nunca tentou me mudar ou me fazer sentir inferior. Nenhum. Mais tarde naquela noite, enquanto nos preparávamos para nossa lua de mel, um fim de semana simples em uma cabana à beira de um lago em Vermont, tive uma inspiração repentina. Peguei meu celular e encontrei uma foto tirada antes, de Jake conversando com alguns de seus colegas do MIT que haviam comparecido ao casamento. Ao fundo, havia uma faixa parabenizando Jake Wilson, CEO da Aqualogic Systems. Sem hesitar, enviei a foto para meus pais com uma mensagem simples: achei que vocês gostariam de ver uma foto do casamento que perderam. Então desliguei meu telefone, peguei a mão do meu marido e caminhei em direção ao nosso futuro. Nossa lua de mel foi simples, mas perfeita. O chalé que Jake alugou ficava às margens do Lago Champlain, cercado por pinheiros e vida selvagem. Passávamos os dias caminhando, lendo na varanda e nadando nas águas cristalinas do lago. Nossas noites eram repletas de refeições caseiras, jogos de tabuleiro e conversas que fluíam sem esforço, do sério ao bobo, e vice-versa. Foi no terceiro dia da nossa lua de mel que Jake recebeu a ligação. Eu estava lendo na varanda quando ele saiu, com o rosto iluminado de entusiasmo. É oficial, disse ele, sentando-se ao meu lado. A Vertex Capital está investindo $5 milhões na Aqualogic. Vamos entrar em produção plena até o final do ano. Abracei-o, Jake, isso é incrível. Estou tão orgulhosa de você. Ele me abraçou forte. Eu não teria conseguido sem o seu apoio. Ter alguém que acreditou em mim, no meu verdadeiro eu, fez toda a diferença. Naquela mesma tarde, um artigo apareceu na edição online do Boston Business Journal. Engenheiro do MIT garante grande financiamento para sistema revolucionário de conservação de água. O artigo detalhou a trajetória de Jake, sua formação no MIT, seus anos na Talbot Technologies e sua visão para a Aqualogic Systems. Citou diversos especialistas do setor que elogiaram a tecnologia como potencialmente revolucionária para a conservação de água residencial. Quando liguei meu celular novamente naquela noite, não fiquei surpresa ao encontrá-lo inundado de notificações. 27 chamadas perdidas dos meus pais, 15 mensagens de texto cada vez mais urgentes. Kitty, ligue para nós imediatamente. Precisamos conversar sobre o Jake. Por que você não nos contou sobre o passado dele? Por favor, ligue assim que receber isso. Mostrei as mensagens para Jake, que ergueu uma sobrancelha. Que coincidência, o interesse repentino deles por mim. Assenti, sentindo uma mistura complexa de emoções. Uma parte de mim queria ignorá-las completamente. Outra parte queria ligar e liberar anos de mágoa e raiva reprimidas. Mas a maior parte de mim simplesmente sentiu tristeza por eles, pela forma como sua visão limitada de sucesso e valor o cegou para o que realmente importava. O que você quer fazer? Perguntou Jake. Pensei por um momento. Nada por enquanto. Estamos em lua de mel. Eles podem esperar. Aproveitamos o resto do tempo no lago, deixando deliberadamente de lado os pensamentos sobre meus pais. Voltamos para o nosso apartamento no domingo seguinte, revigorados e felizes, prontos para começar nossa vida de casados juntos. Na segunda-feira de manhã, recebi uma nova onda de ligações e mensagens dos meus pais. Finalmente respondi à minha mãe, de volta da lua de mel. Muito ocupada com o trabalho esta semana. Ligaremos quando eu tiver tempo. A resposta dela foi imediata: gostaríamos de levar você e Jake para jantar hoje à noite. No Harborville às 19 horas. É importante.
Mostrei a mensagem para Jake, que deu um sorriso irônico. Bem, não demorou muito. O que você acha? Acho que não estou pronta para fingir que está tudo bem, disse eu, honestamente. Mas estou curiosa para saber o que eles têm a dizer. Jake assentiu. Que tal convidá-los para cá? A vantagem de jogar em casa. Combinamos de receber meus pais em nosso apartamento naquela noite. Passei o dia alternando entre o trabalho e a ansiedade, sem saber como reagir a essa mudança repentina de atitude deles. Pontualmente às 7 horas, a campainha tocou. Meus pais estavam parados no corredor, minha mãe segurando uma grande sacola de presentes, meu pai segurando uma garrafa de champanhe caro. Eles pareciam impecáveis como sempre, mas havia um nervosismo incomum em sua postura. Kitty, querida, disse minha mãe, indo me abraçar. Aceitei o abraço com firmeza e, em seguida, dei um passo para trás, ficando ao lado de Jake. Por favor, entrem, disse formalmente, como se fossem sócios e não parentes. Eles entraram em nosso apartamento, com os olhos percorrendo tudo ao redor, observando nossa casa modesta, porém confortável. Minha mãe me entregou a sacola de presentes. Um presente de casamento atrasado, disse ela com um sorriso radiante que não alcançava seus olhos. Nos sentimos péssimos por perder a cerimônia. Deixei a sacola de lado sem abri-la. Quer beber alguma coisa? A conversa constrangedora continuou enquanto tomávamos uns drinks na nossa sala de estar. Meus pais comentaram sobre o tempo, perguntaram sobre nossa lua de mel em termos vagos e evitaram cuidadosamente qualquer menção ao casamento que haviam perdido ou ao motivo do seu desejo repentino de nos ver. Por fim, meu pai pigarreou. Jake, devemos um pedido de desculpas a você. Fizemos suposições sobre você que estavam claramente incorretas. Jake assentiu, mas não disse nada, sua expressão era neutra. Se soubéssemos sobre sua experiência no MIT e sobre sua empresa, acrescentou minha mãe, nós teríamos. Você teria o quê? Interrompi, incapaz de me conter por mais tempo. Tratá-lo com o mínimo de respeito? Comparecer ao nosso casamento? Não ter vergonha de tê-lo como genro? Minha mãe teve a delicadeza de parecer desconfortável. Kitty, cometemos um erro. Estamos tentando consertar as coisas. É mesmo? Perguntei. Porque parece que você não se arrepende de como tratou Jake. Se arrepende de ter avaliado mal o potencial econômico dele. São coisas muito diferentes. Meu pai ajeitou a gravata, retomando seu ar profissional. De qualquer forma, gostaríamos de seguir em frente de forma positiva. Aliás, tenho pensado que a Williams Property Development poderia se beneficiar da tecnologia da Aqualogic em nosso novo complexo de apartamentos ecológicos. Talvez pudéssemos discutir uma parceria. Jake, que até então estivera em silêncio, finalmente falou. Essa é uma proposta interessante, Richard, mas devo mencionar que a Aqualogic acaba de adquirir os direitos de desenvolvimento para o projeto do Distrito Riverfront. O rosto do meu pai empalideceu. O Riverfront District era um grande projeto de revitalização que a Williams Property Development vinha tentando garantir há anos. Representava potencialmente centenas de milhões em receita. Isso é inesperado, meu pai conseguiu dizer. Eu não sabia que sua empresa tinha se diversificado para o desenvolvimento imobiliário. Jake deu um leve sorriso. Nosso foco principal é em tecnologia de conservação de água, mas nossos investidores viram uma oportunidade de apresentar nossos sistemas em um projeto residencial de grande porte. O Riverfront District era perfeito para esse propósito. Minha mãe olhou de Jake para meu pai, claramente tentando avaliar as implicações comerciais. Bem, talvez esse seja ainda mais um motivo para nossas famílias trabalharem juntas, sugeriu ela suavemente. Eu já tinha ouvido o suficiente. É por isso que você está aqui? Por que acha que o Jake agora pode beneficiar o seu negócio? Claro que não, protestou minha mãe. Estamos aqui porque você é nossa filha, perdemos seu casamento e queremos consertar as coisas. Você perdeu o nosso casamento porque escolheu perder, eu disse baixinho. Você ficou envergonhada com a minha escolha de marido baseada apenas na profissão dele. Você me fez sentir como se eu não fosse digna do mesmo amor e apoio que você deu a Sofia. E agora que você descobriu que Jake tem credenciais e um sucesso que você respeita, de repente você quer consertar as coisas. Meu pai se remexeu, desconfortável.
Kit, negócios e família são coisas complicadas. Às vezes, elas se sobrepõem de maneiras difíceis de entender. Não, pai. Isso não é complicado. Na verdade, é muito simples. Você e a mamãe valorizam status, dinheiro e aparência mais do que caráter, felicidade e amor. Sempre valorizaram. Eu finalmente parei de esperar algo diferente. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas, se genuínas ou estratégicas, eu não sabia dizer. Kit, por favor. Cometemos um erro terrível. Queremos fazer parte da vida de vocês. Jake estendeu a mão para mim, uma demonstração silenciosa de apoio. Apertei seus dedos, extraindo força de sua presença. Acho, disse eu, cautelosamente, que todos nós precisamos de um tempo. Jake e eu estamos começando nossa vida juntos. Estamos construindo algo baseado em respeito mútuo, honestidade e apoio incondicional. Se você quiser fazer parte dessa vida, precisará demonstrar que entende e compartilha esses valores. Meus pais trocaram olhares, claramente sem esperar por essa resposta. O que isso significa exatamente? Perguntou meu pai. Significa que não se trata de uma negociação comercial, disse Jake calmamente. Significa que você não pode resolver isso com presentes caros ou parcerias estratégicas. Significa que você precisa reconquistar a confiança da Kit demonstrando uma mudança genuína. Meus pais partiram logo depois, abatidos e inseguros. Ao fechar a porta atrás deles, senti uma curiosa mistura de tristeza e força. Você está bem? Perguntou Jake, me puxando para um abraço. Assenti contra o peito dele. Acho que sim. Pela primeira vez, sinto que me defendi diante deles sem precisar da aprovação deles depois. Jake beijou o topo da minha cabeça. Estou orgulhoso de você, e qualquer que seja a sua decisão sobre o relacionamento com eles daqui para frente, eu te apoiarei. Naquela noite, deitado na cama, percebi algo importante. A rejeição dos meus pais sempre pareceu um julgamento do meu valor. Mas agora eu entendia que o comportamento deles refletia as limitações deles, não as minhas. Eu poderia escolher continuar dando a eles o poder de me machucar, ou poderia escolher definir meu próprio valor com base na vida que estava construindo e no amor que dei e recebi. A escolha finalmente estava clara. Nos meses seguintes, mantive contato limitado com meus pais. Nossas interações eram civilizadas, mas distantes, como conhecidos em vez de família. Parei de esperar que eles mudassem da noite para o dia e, em vez disso, concentrei-me em curar minhas próprias feridas. Com o incentivo de Jake e dos meus amigos mais próximos, comecei a consultar um terapeuta para superar anos de amor condicional e negligência emocional. A doutora Lavigne me ajudou a entender que a incapacidade dos meus pais de amar incondicionalmente não se devia ao fato de eu ser indigno, mas às próprias limitações deles e aos valores com os quais foram criados. Você pode amar seus pais, ela me disse durante uma sessão, sem permitir que o julgamento deles determine sua autoestima. Essas palavras se tornaram um mantra enquanto eu trabalhava para construir limites e expectativas mais saudáveis. Enquanto isso, a empresa de Jake prosperava. A Aqualogic Systems lançou sua primeira linha de produção de unidades de conservação de água, que rapidamente ganhou destaque por sua eficácia e facilidade de instalação. O projeto do Riverfront District se tornou uma vitrine para o desenvolvimento urbano sustentável, apresentando a tecnologia Aqualogic em todos os espaços residenciais e comerciais. Minha carreira também progrediu. Fui promovido a consultor financeiro sênior, gerenciando uma equipe de analistas e trabalhando com clientes para desenvolver estratégias de investimentos sustentáveis. Jake e eu compramos nossa primeira casa, uma charmosa casa colonial em Cambridge, com espaço suficiente para a família que queríamos começar. 6 meses após o nosso casamento, recebemos uma notícia inesperada. Minha irmã Sofia ligou tarde da noite, com a voz trêmula de lágrimas contidas. Kit, preciso da sua ajuda. Bradley e eu vamos nos divorciar. Sentei-me na cama, imediatamente preocupada, apesar do nosso relacionamento complicado. O que aconteceu? Ele está sendo investigado por fraude financeira. Aparentemente, ele está operando um esquema Ponzi na rede de hotéis da família. O FBI invadiu nosso apartamento ontem. Minha mente acelerou. Bradley era o genro ideal dos meus pais, o complemento perfeito para o círculo social deles, o homem com as credenciais e conexões certas. Você está bem?
Precisa de um lugar para ficar? Houve uma pausa, depois um soluço suave. Você realmente me deixaria ficar com você depois do jeito que tratei você e o Jake? A verdade é que Sofia era tão produto dos valores dos nossos pais quanto eu, só que de uma forma diferente. Enquanto eu era induzido a me sentir inadequado, ela fora criada para acreditar que seu valor vinha de status social e sucesso material. Claro, eu disse. É o que a família faz. Sofia se mudou para o nosso quarto de hóspedes no dia seguinte, trazendo apenas 2 malas com pertences pessoais. Todo o resto havia sido apreendido como parte da investigação. A reação dos meus pais ao escândalo foi rápida e dura. Eles se distanciaram publicamente de Bradley e pressionaram Sofia a concluir o divórcio rapidamente para minimizar o constrangimento social. O que eles não previram foi que Bradley havia envolvido a Williams Property Development em vários de seus esquemas fraudulentos. À medida que a investigação se expandia, meus pais se viram diante de questões complexas sobre suas práticas comerciais e relações financeiras. Eu nunca soube, confessou Sofia certa noite, enquanto estávamos sentadas na cozinha. Bradley cuidava de todas as nossas finanças. Eu simplesmente assinava tudo o que ele colocava na minha frente. Não é culpa sua, Jake assegurou-lhe. Vigaristas são bons no que fazem justamente porque parecem confiáveis. Morando conosco, Sofia viu um tipo de relacionamento diferente do que havia vivenciado com Bradley ou observado entre nossos pais. Ela observou Jake e eu tomarmos decisões juntos, apoiarmos as carreiras um do outro e construirmos uma parceria baseada no respeito mútuo, em vez de vantagens sociais. Você está realmente feliz, disse ela um dia, e a constatação pareceu surpreendê-la. Não apenas feliz no Instagram ou feliz no clube de campo, feliz de verdade. Eu sorri. Vamos sim. E a mamãe e o papai estavam dispostos a perder isso porque o Jake era encanador. Eles perderam porque não conseguiam enxergar além da sua própria definição limitada de sucesso, corrigi gentilmente. Mas as pessoas podem mudar se quiserem muito. Enquanto Sofia reconstruía sua vida, encontrando um emprego em marketing e, por fim, seu próprio apartamento, meus pais enfrentavam seus próprios desafios. O escândalo envolvendo Bradley havia prejudicado sua reputação na sociedade de Boston. Vários de seus parceiros comerciais se distanciaram, e eles foram forçados a vender sua mansão em Beacon Hill para cobrir acordos legais. 1 ano depois do nosso casamento, meu pai ligou e perguntou se ele e minha mãe poderiam nos visitar. Concordei com um otimismo cauteloso. Eles chegaram parecendo mais velhos, de alguma forma. O estresse do ano anterior havia deixado marcas visíveis. Meu pai, antes imperioso e autoritário, parecia menor. A aparência perfeita da minha mãe revelava rachaduras na fundação. Temos pensado muito, começou meu pai depois que nos sentamos na sala de estar, sobre valores, sobre o que realmente importa. Minha mãe assentiu. As pessoas que pensávamos serem nossas amigas desapareceram no momento em que enfrentamos dificuldades. O círculo social que tanto lutamos para manter nos deu as costas. Mas você, continuou meu pai, olhando de Jake para mim, você acolheu Sofia quando ela não tinha para onde ir, mesmo depois do quão maltratamos você. É isso que a família faz. Repeti as palavras que havia dito a Sofia, é isso que a família faz. Estamos aprendendo isso, disse minha mãe calmamente, da maneira mais difícil. Meu pai pigarreou. Estávamos errados sobre tudo o que importa. Errados sobre Jake. Errados sobre o que torna um casamento bem-sucedido. Errados sobre o que torna uma vida bem-sucedida. Não esperamos perdão, acrescentou minha mãe. Só queremos uma chance de melhorar, de ser os pais que vocês sempre mereceram. Olhei para Jake, que me deu um sutil aceno de apoio. Não posso prometer que as coisas vão voltar ao normal, disse eu, cautelosamente, porque o antigo normal não era saudável. Mas podemos tentar construir algo novo, algo melhor. O caminho para a reconciliação foi longo e, às vezes, difícil. Houve contratempos e velhos padrões que precisaram ser quebrados. Mas, gradualmente, estabelecemos um novo tipo de relacionamento, baseado em uma conexão genuína, em vez de expectativas e julgamentos. Meus pais começaram a fazer terapia, buscando entender como sua própria criação moldou seus valores e comportamento. Desenvolveram uma admiração genuína por Jake, não apenas por seu sucesso nos negócios, mas também por seu caráter e pela maneira como ele me amava.
2 anos depois do nosso casamento, quando Jake e eu anunciamos que estávamos esperando nosso primeiro filho, a alegria dos meus pais foi espontânea e descomplicada. Queremos ser avós que aceitam e amam incondicionalmente, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos, o tipo de avós que deveríamos ter sido como pais. Ao relembrar nossa jornada, percebo que o que parecia ser a pior rejeição, na verdade, me libertou. Me forçou a definir sucesso e felicidade nos meus próprios termos, a construir relacionamentos baseados em conexões autênticas, em vez de vantagens sociais. Jake e eu criamos um fundo de bolsas de estudo no MIT para estudantes de classes trabalhadoras que desejam cursar engenharia. Demos o nome em homenagem ao pai de Jake, que ensinou ao filho que trabalho honesto, de qualquer tipo, tem dignidade e valor. Meus pais, à sua maneira, encontraram um novo propósito. Eles reduziram o tamanho do negócio para se concentrar em iniciativas de moradia acessível, trabalhando para criar casas para famílias independentemente de status social ou nível de renda. Sofia também encontrou seu próprio caminho, iniciando uma organização sem fins lucrativos que ajuda mulheres a se recuperarem financeiramente após deixarem relacionamentos fraudulentos ou abusivos. Quanto a mim, finalmente entendi que meu valor nunca foi determinado pela aprovação dos meus pais ou por status social. Ele sempre esteve lá, esperando que eu o reconhecesse e o reivindicasse para mim. Se você já se sentiu julgado por suas escolhas ou comparado aos padrões de outra pessoa, lembre-se disso. Às vezes, as pessoas que o julgam mais severamente são aquelas que menos o entendem. Viva a sua vida de acordo com os seus próprios valores, não com as expectativas dos outros. A verdadeira felicidade vem da autenticidade, não da busca por validação externa. Você já teve que defender suas escolhas mesmo sob pressão familiar? Como lidou com isso? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso repercutiu em você, curta, inscreva-se e compartilhe para ajudar outras pessoas que possam estar passando por situações semelhantes. Obrigado por ouvir e lembre-se, você é digno de amor e respeito exatamente como você é.